Em 2022, o cineasta James Gunn se tornou o comandante dos chamados DC Studios e deu início à missão de explorar o universo dos heróis da DC nos cinemas. E claro, há muitos fãs imaginando como os novos filmes baseados nas histórias em quadrinhos serão apresentados. Nesse caso, é sempre bom lembrar que a DC Comics conta com um grande portfólio de heróis e vilões e há muitas histórias incríveis que podem ser adaptadas. Aliás, há até alguns personagens interessantes que podem acabar ganhando filmes especiais. Sabendo disso, o Geek Ninja resolveu montar uma lista com 15 heróis da DC que merecem um lugar no universo cinematográfico que está sendo criado pelo famoso James Gunn. Como irá perceber, a seleção conta com alguns medalhões, mas também há heróis menos conhecidos com um enorme potencial para o cinema. Vamos conferir? Para abrir esta lista com grandes heróis da DC que merecem um lugar no universo cinematográfico do James Gunn, temos o Super-Homem. O personagem é um dos ícones da DC Comics e sua presença na nova fase dos DC Studios já até foi confirmada. Além disso, nem precisamos questionar os méritos do herói. Afinal, o Homem de Aço foi o primeiro personagem de HQs a ganhar uma série com seu nome e a base de fãs dele continua imensa. Infelizmente, os filmes focados nesse herói nunca foram espetaculares, mas pode ser que as coisas mudem com o Sr. Gunn no comando. Sinceramente, eu nunca tinha ouvido falar sobre o Gladiador Dourado, mas quando ele deu as caras em um episódio chamado A Maior História Nunca Contada, da lendária série animada Liga da Justiça Sem Limites, comecei a curtir suas histórias. E o mais interessante é que um filme com ele já está previsto para ser lançado no futuro. Esse personagem estreou nas HQs em 1986 e sua história é excelente para um filme. Ele nasceu na cidade de Gotham no século 25 e seus poderes se limitam às tecnologias avançadas que ele acabou trazendo consigo para o passado. E o mais legal é que o personagem começa como um herói que só quer saber de publicidade, mas seu desenvolvimento ao longo da história é notável. Apesar de ser um dos membros fundadores da Liga da Justiça, o Caçador de Marte, muito conhecido no Brasil como Ajax, o Marciano, nunca teve um filme focado exclusivamente nele. Por isso, acho que seria uma boa ideia o Sr. Gunn explorar o passado desse herói tão diferenciado e preparar as coisas para um possível filme da Liga da Justiça. Vale ressaltar que o herói apareceu pela primeira vez em 1955 e sua história guarda relação com um cientista chamado Dr. Erdel. E outra curiosidade interessante diz respeito ao nome Ajax, que foi inventado pelos brasileiros só para poder aproveitar melhor os espaços nos balões de diálogo. Que coisa, não? Outro super-herói muito pouco conhecido, mas que tem uma história excelente, é o Poderoso Nuclear. Esse personagem estreou nas HQs em 1978 e se destaca por ter duas identidades, sendo elas Ronnie Raymond, um adolescente que ainda está no ensino médio, e Martin Stein, um cientista que já até ganhou um prêmio Nobel. De modo geral, essas duas figuras distintas foram vítimas de um acidente nuclear e acabaram ficando presas em um único corpo, um corpo cheio de poderes incríveis. Detalhe, na maior parte do tempo é o jovem Raymond que comanda as ações e o Dr. Stein acaba funcionando como uma espécie de voz da consciência, e acredito que essa dinâmica seria ótima para o cinema. Em 2011, tivemos a chance de acompanhar um filme focado no Lanterna Verde, mas nem mesmo a presença do ator Ryan Reynolds conseguiu salvar a produção de ser rotulada como um grande fracasso. Por isso, os fãs do personagem devem estar torcendo para o James Gunn fazer um trabalho melhor. É bom destacar que o Lanterna Verde estreou nos quadrinhos em 1940 e é um dos heróis da DC que fundaram a Liga da Justiça. Esse herói já teve diversos alter egos e suas histórias abrangem um universo enorme, o que abre margem para muitas possibilidades. Mantendo a cor verde em evidência nesta seleção, temos aqui o Arqueiro Verde, que estreou nos quadrinhos em 1941. O personagem foi inspirado no lendário Robin Hood e no Batman, o que já nos dá uma ideia clara daquilo que suas histórias têm a oferecer. Curiosamente, esse herói passou os primeiros 25 anos da sua vida útil como um personagem secundário, mas as coisas mudaram no fim da década de 1960 e ele acabou se tornando muito importante. E o mais legal é que uma adaptação para o cinema também poderia contar com a heroína Canário Negro, já que ela é a esposa do arqueiro. Outra figurinha carimbada da DC, que certamente vai aparecer no universo do Sr. James Gunn, é a Mulher Maravilha. A heroína estreou nas HQs em 1941 e continua sendo extremamente relevante. Não à toa, o primeiro filme moderno protagonizado por ela foi um sucesso de bilheteria. Logicamente, como o segundo filme acabou gerando um grande prejuízo, a próxima produção vai ter que ser espetacular. E como a história e o universo das HQs dessa personagem são cheios de elementos atrativos, há diversos caminhos interessantes a serem seguidos. No ponto médio desta seleção com heróis da DC, decidi posicionar o misterioso Senhor Destino. De acordo com seu criador, o personagem é uma grande soma de influências, sendo as principais delas os livros sobrenaturais criados por escritores como Lovecraft, Derleth, Homer, etc.
Cabe destacar que esse herói teve vários alter egos ao longo dos anos e muitas mudanças de design. Porém, em todas as histórias, sua essência permanece a mesma, ou seja, ele é uma espécie de escolhido de uma entidade cósmica conhecida como Nabu. E claro, todo esse papo poderia dar vida a um roteiro incrível. Sempre marcando presença na Liga da Justiça como um membro fundador, o Flash acabou ganhando enorme importância no universo da DC com o passar dos anos. E sim, o filme mais recente do herói já foi lançado com James Gunn no comando dos chamados DC Studios. E não, essa produção acabou não sendo tão interessante. De todo modo, o fato é que o Flash deverá ter uma função tão importante nos cinemas quanto ele tem nos quadrinhos. Mas é lógico que os fãs estão aguardando por uma aventura que realmente fique à altura daquilo que as HQs ofereceram em várias histórias memoráveis. Por não ter poderes especiais evidentes, o Questão poderia protagonizar alguma história mais voltada para um tom realista, assim como o último filme do Coringa fez. Esse personagem estreou nas HQs do Besouro Azul em 1967 e teve diversas histórias ao longo dos anos. O herói também fez parte da Liga da Justiça em diversas ocasiões e tem seu intelecto de nível gênio como sua marca registrada, mas em alguns momentos ele apresentou poderes sobrenaturais, que têm relação com o budismo e o xamanismo, o que é mais um aspecto interessante para ser explorado nos cinemas. De modo geral, as habilidades do Aquaman meio que o separam do resto do universo da DC, já que suas histórias costumam acontecer debaixo d'água. No entanto, como os filmes protagonizados pelo herói têm feito relativo sucesso, tudo indica que ele já conseguiu conquistar seu lugar no universo do James Gunn. Bem, o personagem apareceu pela primeira vez nos quadrinhos em 1941 e foi um dos membros fundadores da Liga da Justiça. Sendo assim, por conta da sua importância histórica, acho que o herói merece uma posição de destaque nos próximos filmes. Além do mais, vai ser interessante ver como os produtores vão superar os desafios de encaixá-lo nas tramas e ainda deixá-lo interessante. Um herói que certamente a galera mais nova gostaria de ver nos filmes da DC é o Super Choque. Esse personagem ficou muito popular por conta da animação lançada ali no início dos anos 2000 e já tivemos diversos rumores e histórias relacionadas com filmes e séries protagonizadas por ele. Dotado de grandes poderes, o Super Choque também merece atenção, pois suas histórias têm uma pegada mais moderna, abordando temas que seguem em pauta nos dias de hoje. E como sempre é interessante ver um jovem inconsequente em meio aos medalhões, um filme com ele tem tudo para fazer muito sucesso. Graças à animação Liga da Justiça Sem Limites, a Mulher Gavião acabou caindo nas graças de uma geração de fãs. Porém, a verdade é que ela já marca presença nas HQs há muitas décadas e nem sempre foi tão importante. Isto é, no passado ela meio que fazia sombra para o Gavião Negro. Felizmente, quando a DC promoveu uma espécie de reboot das suas principais histórias em quadrinhos, a heroína ganhou uma história muito mais atrativa. Por isso, se ela for explorada nos cinemas, já com essa versão repaginada, o filme seria muito interessante. Ok, se você se lembra do lendário Shaquille O'Neal, aquele da NBA, fazendo o papel do herói Aço no cinema, sugiro que deixe essa memória de lado. Afinal, o Aço estreou nos quadrinhos em 1993 e merece atenção por ter sido o gênio que criou uma armadura capaz de emular os poderes do Super-Homem. Pois é, conforme conta a história, o personagem tentou entrar no lugar do Super-Homem, que foi dado como morto em certo momento. Daí, quando o nosso ilustríssimo Kal-El voltou à vida, o Aço se tornou um aliado da justiça. Portanto, acho que seria interessante a gente ter a chance de curtir um filme que contasse essa história. Colocando um ponto final nesta seleção, temos ele, o sempre interessante Batman. O Homem-Morcego é outro grande ícone da DC, e suas histórias são tão interessantes que não foram poucas as adaptações lançadas nos cinemas. Alguns filmes foram simplesmente geniais e outros nem tanto assim. De qualquer forma, é inegável que esse personagem merece um lugar no universo que os DC Studios estão preparando. E é óbvio que muita gente só quer ver o Batman aparecer, pois ele vai acabar trazendo o Coringa junto, e nós sabemos que esse vilão sempre dá um show. Como pôde perceber, fiz o possível para mesclar os grandes medalhões com alguns heróis que não são tão conhecidos, mas apresentam histórias e poderes que podem acabar deixando o universo cinematográfico do Sr. James Gunn bem mais interessante. Obviamente, há outros nomes importantes que têm potencial para ser explorados nos cinemas, mas acho que esta seleção já apresenta alguns bons caminhos para os DC Studios seguirem. E é isso, se você curtiu a seleção, sugiro que não deixe de fazer a sua inscrição no canal, pois o Geek Ninja está preparando mais vídeos como este e você vai poder fazer uso das nossas indicações para conhecer atrações dignas de nota. Até mais!